Judas Iscariotes foi o discípulo que traiu Jesus. Ele escolheu o caminho do mal ao invés do caminho do bem, e não acreditou no poder e no perdão de Cristo. Judas Iscariotes servia como tesoureiro no grupo dos apóstolos, mas no exercício dessa atividade, ele é chamado de ladrão no Evangelho de João. O texto bíblico diz que Judas Iscariotes furtava a arrecadação que ficava guardada na bolsa que ele era responsável por guardar. Durante o ato de profunda adoração de Maria de Betânia, a irmã de Lázaro, a qual ungiu o Senhor Jesus quebrando um vaso de alabastro que continha um precioso unguento, Judas fez duras críticas a tal atitude. Inclusive, ele conseguiu influenciar os demais discípulos em sua crítica. Apesar de Judas Iscariotes inicialmente argumentar que aquele unguento poderia ser vendido e o valor arrecadado ser distribuído aos pobres, na verdade ele não estava preocupado com isto. Na verdade, além de ele não reconhecer a significativa ação daquela mulher, que inclusive foi elogiada por Jesus, Judas Iscariotes ficou frustrado por não ter conseguido enriquecer seu próprio bolso com a venda do nardo puro. A narrativa bíblica também nos informa que Judas Iscariotes esperou o momento mais oportuno para poder trair o Senhor. Isto acabou acontecendo na noite em que Jesus celebrou a Páscoa com seus discípulos no cenáculo e instituiu o sacramento da Eucaristia. Judas estava na mesa juntamente com Jesus e os outros discípulos. A Bíblia diz que entrou nele Satanás, e Jesus lhe disse: "O que fazes, faze-o depressa." Saindo dali, Judas Iscariotes pôs em prática o plano de traição. Já no jardim do Getsemane, enquanto o Senhor Jesus orava, Judas Iscariotes consumou seu ato beijando Jesus, e assim os soldados o prenderam. A morte de Judas Iscariotes é registrada apenas no Evangelho de Mateus e no livro do Atos dos Apóstolos. Antes de morrer, Judas ainda esboçou um tipo de arrependimento e remorso patético. Ele procurou os principais dos sacerdotes e os anciãos a fim de devolver as 30 moedas de prata. Judas Iscariotes escutou dos sacerdotes que ele era o responsável pelo que havia feito. Diante disto, ele acabou atirando as moedas no templo antes de retirar-se para ir se enforcar. Os sacerdotes não colocaram as moedas no cofre das ofertas, visto que eram pelo preço de sangue. Porém, eles acabaram comprando o campo de um oleiro para servir de sepultura dos estrangeiros. Esse campo foi chamado Campo de Sangue, assim como havia sido profetizado pelo profeta Jeremias. São Lucas, no livro do Atos dos Apóstolos, fornece alguns detalhes sobre esse momento de acordo com a descrição dada pelo apóstolo Pedro. Ele diz que Judas Iscariotes, precipitando-se, rebentou pelo meio e todas suas entranhas se derramaram. Judas entrou em profundo desespero e remorso pelo que tinha feito. Confiou mais em seu medo do que no perdão de Cristo. Se ele tivesse voltado e se arrependido, o Senhor o teria perdoado. Mas ele foi tão arrogante que preferiu caminhar naquele lugar escuro e tenebroso, onde as folhas secas das árvores pareciam como olhos, observando e o acusando de traidor. Satanás o havia convidado e ele estava então se dirigindo para seu terrível fim. Pior do que a sua trágica e assombrosa morte é a sentença que lemos sobre o seu fim. Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. Esse lugar é claramente indicado nas palavras de Jesus orando ao Pai: "Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles pereceu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura."
A história de Judas Iscariotes é um retrato vivido de como o homem, em sua própria natureza, é completamente depravado e perverso, apto a ser instrumento nas mãos do diabo.